Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Eduardo e hoje nós vamos falar a respeito da ferramenta IA, né? O uso dessa ferramenta para que a gente possa potencializar os nossos investimentos, né? Principalmente os investimentos que estão associados na bolsa de valores, para quem investe, por exemplo, em fundos, escolher os melhores ativos, né? Então, para isso, nós temos que fazer uma análise mais profunda, porque é seu dinheiro que vai estar investido. Quando você investe, né, ninguém quer perder, todo mundo quer saber de quê? De ganhar, né, de ter um lucro. E nós sabemos que a renda variável, ela pode ter ganhos ou ela pode ter perdas. Então a gente tem que escolher, digamos, os melhores investimentos possíveis. Então, nós vamos usar como ferramenta, uma das ferramentas, no caso, o Germini, né, um IA, o Germini, para poder melhor a gente tá, que a gente possa fazer, na verdade, as melhores escolhas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que você pode usar essa ferramenta para que você possa fazer melhores escolhas, tudo nos investimentos, quais são as melhores ativos para que você possa comprar. Bora lá então fazer essa análise. Eu vou diminuir aqui, pessoal, porque na verdade eu já fiz aqui no jeito, né? De colocar desse lado, porque para que você possa ter uma melhor compreensão aqui, ó. O que que acontece aqui, pessoal? Quero que vocês prestem bem atenção, que eu fiz a seguinte pergunta para o Germinho. Eu disse o seguinte: quais fundos imobiliários são os melhores com base nos últimos 5 anos? Quais pagaram os melhores dividendos e tiveram pouca variação negativa? Ou seja, antes de darmos prosseguimento, pessoal, eu gostaria de já falar a respeito desse ponto aqui. Nós temos que fazer perguntas, né, perguntas que realmente sejam direcionadas para que ele possa, para que essa ferramenta IA ela possa nos dar uma direção, né, para que ela possa nos mostrar realmente aquilo que nós queremos de fato, né. Então eu vou mostrar para vocês agora a resposta através dessa pergunta, qual foi, né, os ativos. Ela vai citar alguns, né, alguns fundos imobiliários, mas antes ela vai me dar algumas orientações, algumas dicas que quem já é investidor tem mais tempo ou que já investe já tem em si uma noção, mas não pode esquecer desses detalhes que são pontos importantes. E aí eu vou usar uma outra ferramenta, né? Uma outra ferramenta justamente para fazer aquilo que o Germin indicou, que esse IA indicou, tá? Vamos lá para que você possa ter uma compreensão, então, quais pontos que foi frisado aqui. O seguinte, pessoal, eu quero que vocês observem com muita atenção o que ele frisou aqui. Ele frisou o seguinte, ó, para identificar os melhores fundos de investimentos imobiliários, ou seja, os FIIs, nos últimos 5 anos, consideramos dividendos e baixa variação negativa. É crucial analisar alguns indicadores-chave. Então, aqui ele quer, primeiramente, está dizendo quais indicadores que nós vamos ter que analisar, tá, pessoal? Então, vamos lá analisar esses indicadores, combinado? Então, ao momento, para que eu não possa ficar aqui na frente, né? Eu vou colocar mais aqui, vou reduzir. Beleza. O primeiro indicador, pessoal, que ele fala aqui é a respeito do dividend yield, tá? O que seria esse dividend yield? Ele já explica aqui em sequência, né? Este indicador mostra, né, mostra o rendimento dos dividendos em relação ao preço da cota, ou seja, quanto que aquele FII está valendo, né? Então, ou seja, o FII, um fundo com o dividendo yield constante, consistente e acima da média do mercado pode ser atrativo, né? Aí ele vem dizendo outro indicador importante, que é o valor patrimônio por cota, ou seja, o P barra VP. Ele está dizendo o seguinte, que esse indicador compara o preço da cota com o valor patrimonial do fundo. Aí ele nos diz o seguinte, que o P barra VP abaixo de 1 pode indicar que o fundo está sendo negociado com desconto. O que ele está querendo dizer com isso? Para que você possa ter um entendimento melhor, eu vou fazer o seguinte.
É uma ferramenta, eu vou abrir aqui uma aba só para que você possa ter essa compreensão, esse entendimento. Nessa aba, nós vamos digitar a palavra que é Status Invest, tá, pessoal? É a aba nós vamos indicar Status Invest. Só um momento, eu vou modificar aqui onde eu estou para que você possa ver cada passo que eu fizer. Então, aqui, ó, tá o nome Status, tá? Invest, vai aparecer aqui, ó. Apareceu aqui o nome Status Invest. E você nessa parte de cima do Status Invest, você vai clicar aqui, pronto. Aí o que que você vai fazer? Você pode ir na opção onde está o nome FIIs, ou você pode digitar, digamos, algum fundo imobiliário que você conhece, certo? Eu vou digitar um aqui para que você possa ter a compreensão. Vamos lá. Eu vou colocar, por exemplo, o CTP, tá? Ele vai até aparecer para mim aqui S11, tá? Deixa eu ver se tem esse fundo mesmo, eu estou confundindo o fundo. Na verdade, eu fiz uma confusão, não é o CTP, é CPT, né? CPT S11, ó, apareceu aqui, tá vendo? Apareceu aqui esse fundo, perfeito. Veja bem, pessoal, que lá no quando nós usamos Germini, ele falou a questão dos indicadores. Ele falou o seguinte, o V sobre o VP, né? O P sobre o VP. Então, bora lá, para que a gente possa ter uma melhor compreensão. O que que significa isso? Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês agora. Gostaria que vocês observassem, né, pessoal? Onde está dizendo isso daqui na prática? Ele está dizendo o seguinte, ó. O P/VP, ele corresponde a 0,82, ou seja, é o patrimônio, né? Ou seja, o valor do patrimônio, nós temos aqui quanto que ele está valendo no mercado, né? Quanto que esse fundo vale. Ele disse se abaixo de um significa que ele é algo que é promissor, é algo muito bom. Ó, se voltarmos novamente no Gemini, ele vai dizer o seguinte: o P/VP abaixo de um pode indicar que o fundo está sendo negociado com desconto. Ou seja, significa que esse fundo é um fundo promissor, é um fundo que está barato. Em outras palavras, ele quer dizer isso, que está barato. E nessa ferramenta Status Invest, nós podemos ver outras coisas importantes. Bom, pessoal, e quais são as outras coisas importantes? Ele está dizendo o seguinte: o dividendo yield ele está pagando nos últimos 12 meses é 11,95%. Então, significa que nos últimos 12 meses, isso de juros que está sendo pago, tá? Tem outras coisas que a gente tem que olhar também. Por exemplo, a desvalorização do fundo nos últimos 12 meses foi de menos 8,75%. Tem que entender que aqui é uma renda variável. Como é uma renda variável, ela pode variar tanto para mais como para menos. E você tem que analisar o foco, o fundo, o seu interesse é comprar justamente os fundos para estar recebendo dividendos mensais. Você em si não está focado muito que aumente, né? Igual ações, porque as ações, o interesse é que as ações elas possam aumentar para que você ou possa vender ou também possa receber alguns proventos altos, né? É importante que você tenha essa compreensão a respeito dos investimentos. Combinado, pessoal? Isso daqui não é a única coisa que você pode ver, não. Por exemplo, nós vamos olhar aqui no Germini mais algumas coisas importantes. Qual foi outras coisas importantes aqui que eu quero é, mostrar para vocês? É o seguinte: ele fala sobre o histórico de dividendos, ou seja, analise a regularidade e o crescimento dos dividendos pagos pelo fundo ao longo do tempo. Nessa ferramenta Status Invest, nós podemos ver esse histórico, sim, do dividendo. Combinado? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos descer mais aqui embaixo. Ele mostra aqui a questão como que está o histórico do dividendo, né? Aqui ao longo dos meses ou ao longo dos anos. Por exemplo, aqui está 30 dias. Mas se eu quisesse ver, por exemplo, em um ano, né? Bom, ele mostrou que aqui, se a gente for fazer uma análise mais profunda nesse histórico, esse dividendo aqui, ele está tendo o quê? Um decrescimento, né? Se for comparar com ao longo dos anos.
Ou seja, esse gráfico tá indo, ele vai descendo, tá bom? Ele vai descendo. Então são coisas, isso é em um ano, mas vamos ver em 5 anos, porque eu tinha feito a pergunta em 5 anos. Então, de 5 anos ele estava 9 e pouco, aí ele foi descendo para 6 e pouco, tá? Porque isso é renda variável. Só que aqui o foco, volto a frisar, o foco é o pagamento, né? É o pagamento daquelas cotas que você vai receber dos dividendos. Não é a venda. Você não está preocupado se ele vai aumentar, mas lógico que você quer um investimento onde você invista o seu capital e haja uma certa variação um pouco menor, tá? Tudo isso tem que ser colocado na balança, certo, pessoal? Mas vamos continuar aqui agora no Gemini, que ele vai nos dar algumas respostas importantes também. Quais são essas respostas? Tipos de fundo, né? É importante que a gente tenha essa compreensão. Só um momento. Ele fala o seguinte a respeito, né, dos tipos de fundo. E existem fundos de diversos tipos, como por exemplo, ele vai dizer, por exemplo, os fundos que existem. O fundo que ele cita, por exemplo, de tijolos, são lajes corporativas, shoppings, galpão e logística. O que ele está querendo dizer? Quando você vai comprar cotas do fundo, a gente diz assim, você pode comprar cotas de shopping, cotas de galpão logístico, e aquele lucro, né, ele vai ser rateado entre os investidores, né, o que o fundo tiver de lucro. É importante ressaltar que se não tiver lucro, consequentemente não vai ter esse rateio, né? Mas geralmente você pode fazer uma análise daqueles fundos que são mais consistentes e que andam pagando mensalmente, né? Mensalmente ou trimestral, dependendo do valor. Tem os fundos chamados de papéis, que são os CRIs, o LCIs, LHS, e tem os fundos fiados, né? Que são os investimentos dessa parte do agronegócio, né? E tem a questão da liquidez. Isso significa, isso é importante, né? É um fundo que, às vezes, se ele é negociado diariamente, mensalmente, o volume de negócio, verifique se o fundo possui um bom volume de negociação diária para garantir a facilidade de comprar e vender cotas. Isso significa o seguinte, que quando você quiser desfazer do fundo, você tem que ver esses detalhes, combinado? Então vamos, por exemplo, aqui nessa ferramenta aqui, nessa status invest, né? É importante que a gente tenha essa compreensão. Então aqui a gente pode olhar, pessoal, o volume, né? Volume, a questão dos valores. Ó, outra coisa, primeiramente a variação do fundo em 52 semanas, mínima 6,2, máxima 8,39. Então a cada 52 semanas, geralmente ele tem esse padrão de variação, tá bom, pessoal? Aí agora nós vamos descer aqui embaixo para que a gente possa olhar aqui todos esses detalhes. Por exemplo, o número de cotista, aqui vem mostrando o número de cotista, ó, o número de cotista 358.602, muita gente, bastante, né? Então, se for ver uma quantidade boa. Liquidez é onde nós queremos ver a liquidez média diária. Aqui, ó, 9.427.607,41. Então, ele tem uma negociação, pessoal, muito boa. Você pode observar que a negociação dele diária de volume de dinheiro é uma negociação alta, né, pessoal? Isso são pontos. Agora vamos ver aqui os fundos que foram indicados, tá? Os fundos que foram indicados pelo Germini, ó. Fundos que se destacam com base em dados disponíveis, alguns FIIs que se destacam nos últimos 5 anos incluem o Max Renda, ou seja, é um fundo de papel com alta liquidez e histórico de dividendos consistente. O HGLG11, tá? Que é um fundo de logística, então é importante. Mineia, rendimentos imobiliários, esse é um dos melhores fundos, pessoal. Assim, não é o melhor, mas é um dos melhores fundos para a questão de negociação, né? BTGL11, fundo de tijolo com foco em galpões logística com dividendo yield, né, que tem um valor lá.
e GPL11, fundo de tijolo também que ele fala aqui, tá? De logística. Então, ele tem todos esses detalhes. Vamos ver, por exemplo, aqui, pessoal, o da Quineia. Vamos aqui, vamos colocar aqui na pesquisa, por exemplo, para que você possa ter uma melhor compreensão sobre o fundo da Quineia. O que que acontece aqui? Ó? O valor que você compra, ele está dizendo o valor atual hoje. Para você comprar esse fundo, está 101,94. Perfeito, pessoal. Perfeito. Ele está dizendo que esse fundo tem, nos últimos 12 meses, uma valorização de 9,54%. Então, esse fundo é um fundo constante. Veja, um mínimo dele de variação foi 92,51, ó, bem aqui, e o máximo em 52 semanas, 102,99. Pode ver que ele está variando em torno mais ou menos de R$ 10, né, por cota. E o dividendo nos últimos 12 meses é 11,68%. Se você falar, Eduardo, fundos nesse tempo agora, eles estão baixos em relação à taxa Selic, né? Se você for analisar a renda fixa hoje, para investimento, ela está, digamos, melhor. Só que aqui é importante o seguinte, que aqui é uma renda, como você diz, é uma renda variável. Então, vai ter um momento que a Selic também vai estar baixa. E aí esses fundos, eles vão, talvez muitos desses fundos vão estar super valorizados, vão estar pagando dividendos melhores. E o foco aqui é um valor que você vai se receber mensal, tá, pessoal? Mensal. Importante ressaltar também, né, que os fundos, aquilo que você recebe de proventos, estão isentos de estar pagando imposto de renda, né? Você paga se você vender, né? Se você vender, você tem que pagar imposto de renda. Mas assim, vocês estão isentos que eu digo o seguinte, aquele valor X que você recebe mensal e como que eu posso dizer, de proventos, está livre, né, pessoal? Então, assim, é algo bom para que você possa analisar, para que você possa estudar, lembrando que não é uma indicação de investimento para você investir. É um estudo, você estude para que você possa fazer as suas melhores escolhas. Tá bom? Valeu, um grande abraço.